Olá, estamos aqui para mais um vídeo Nós na História e o personagem dessa semana é Jesus. Você que ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Toda segunda-feira cedinho, 7h30, tem uma história nova por aqui. Se você gostar desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Todas as vezes que eu apresento aqui os personagens, eu falo que ele é um dos mais importantes ou que a sua história é uma das mais interessantes. Mas hoje eu quero dizer para vocês que Jesus é o personagem mais importante e ele é o protagonista principal de toda a Bíblia. Jesus é tão importante que o seu nascimento marcou eras e dividiu eras. A própria Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento, antes do nascimento de Jesus, e o Novo Testamento, após o nascimento de Jesus. Mas algo que nós precisamos notar é que Jesus ele está presente em toda a Bíblia, porque na verdade Jesus está em Deus. Então, desde o começo, desde o início, desde onde tudo se fez, Jesus já estava presente, porque Jesus é o próprio Deus. Existe uma trindade divina, que nós chamamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando a gente fala sobre isso, muitas vezes na nossa cabeça nós figuramos três imagens, três pessoas. Mas não é assim que funciona. Na verdade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, essa trindade, é uma pessoa só. Isso realmente é a trindade divina. Então, por isso que Jesus sempre esteve presente desde a criação de tudo que Deus fez. Então, nós vemos Deus escolhendo uma jovem virgem, Maria, para gerar Jesus através do seu Espírito Santo. Então, Jesus, que é Deus, que é divino, ele se torna humano para justamente viver aqui na Terra e passar por todas as situações do cotidiano que nós passamos, e ele prova então diante disso que é possível vivermos seguindo as regras, as leis, sem pecarmos e tendo comunhão com Deus, o nosso Pai. Jesus é gerado no ventre de Maria e tem como pai humano, vamos dizer assim, José. E José era carpinteiro. Ambos são pessoas muito simples escolhidas por Deus para esta missão e moravam numa cidade muito simples, Nazaré. Na época que sua mãe Maria estava prestes a dar à luz, José precisou voltar para Belém por causa de um recenseamento que estava acontecendo. E foi lá que Jesus nasceu. Então Jesus não nasceu na terra natal dos seus pais, Nazaré. Jesus nasceu em Belém. Em seguida, eles tiveram que fugir para o Egito, porque o rei Herodes tinha decretado matar todas as crianças abaixo de 2 anos. E foi quando Maria e José, protegendo Jesus, foram para o Egito. Depois que Herodes faleceu, então eles voltaram para Nazaré. Tudo que a história fala sobre a infância de Jesus é muito simples. Jesus é cercado pela simplicidade. Com certeza, em sua infância, onde a história não relata muitos detalhes, Jesus foi criado com José na carpintaria. Provavelmente ele brincava com alguns carrinhos feitos de madeira, ajudava seu pai, aprendeu a profissão de carpinteiro. Maria, sua mãe, dona de casa, e depois que eles tiveram Jesus, que Maria concedeu Jesus da maneira que foi através do Espírito Santo, com José ela teve outros filhos. Algo importante que aconteceu quando Jesus tinha 12 anos de idade é que numa festa que a família foi em Jerusalém, voltando para casa, seus pais se deram conta que Jesus não estava com eles. Então voltaram para procurar o menino e ele estava no templo, sentado junto com os profetas e sacerdotes e homens da lei, ouvindo e ensinando os ensinamentos do seu pai. Depois desse período, a Bíblia não relata muitas coisas, muitos detalhes sobre a juventude de Jesus. Jesus ele aparece novamente
nas margens do Rio Jordão para ser batizado por João Batista quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. E foi dos seus 30 aos seus 33 anos, mais ou menos, que Jesus exerceu realmente o seu ministério como humano nessa terra, com todos os poderes divinos que ele tinha, sendo Deus, mas ele se tornou humano para viver aqui nessa terra. Então, João Batista batiza Jesus e Jesus nos deixa este exemplo de um batismo com entendimento e com arrependimento. Logo após o batismo, Jesus ele vai para o deserto, onde ele passa 40 dias em jejum e oração, justamente se preparando para começar a exercer a sua missão, o seu ministério. E nesse deserto, ele é tentado por Satanás. Por exemplo, numa ocasião, Satanás se apresenta para Jesus no deserto dizendo: se você realmente é o Filho de Deus, você tem poder para transformar estas pedras em pães e comer, matar a sua fome. Porque Jesus tinha fome, né? Ele estava em jejum. Mas ele responde a Satanás dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E depois, mais adiante, na história de Jesus, e que a Bíblia relata o ministério que Jesus viveu e exerceu na terra, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mesmo que eu tenha mencionado que Jesus é o protagonista principal e ele é mencionado em vários textos da Bíblia inteira. Depois dos 40 dias de jejum e oração no deserto, então Jesus começa a exercer a sua missão. Ele começa então a escolher, chamar discípulos, pessoas que largam tudo para seguir Jesus. O ministério de Jesus na terra tem 5 aspectos importantes: apostólico, evangelístico, mestre, profético e pastoral. Jesus, ele chamava pessoas para o seguirem, ele escolheu discípulos. E esses discípulos foram pessoas que ele também ensinava tudo o que Deus, o seu Pai, lhe ordenava. Jesus, ele curava enfermos, as mais variadas espécies de enfermidades, curou cego, curou paralíticos. Jesus também, ele repreendia demônios, ele libertava pessoas aprisionadas, depressivas, angustiadas. E ele também ressuscitou mortos. Jesus, ele acreditava nas pessoas improváveis, nos ladrões, nas pessoas diferentes, nas prostitutas, nas pessoas que a sociedade da época discriminava. Jesus, ele tinha um olhar atento para as mulheres que sofriam opressão naquela época. Também Jesus sorria com as grávidas, Jesus deixava vir até ele as crianças. A simplicidade e o amor são características fundamentais no ministério de Jesus. Um dos seus 12 discípulos, Judas, infelizmente o traiu. E Jesus foi então preso, foi açoitado, foi humilhado injustamente, sem ter pecado nenhum, porque Jesus, aonde ele passava, existiam as leis para ser cumpridas e ele cumpria as leis, mas ele também ensinava o amor de Deus, o seu Pai, para as pessoas. E ele foi injustamente preso, ele foi injustamente acusado de algo que ele não praticou, que ele não cometeu, mas tudo fazia parte do plano soberano de Deus sobre a vida do seu filho Jesus. E Jesus então foi da maneira mais humilhante que existia na época, carregando a sua cruz até a morte de cruz. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, do seu lado direito e esquerdo haviam 2 ladrões. Um que na verdade zombava dele, dizendo que se ele realmente era o Filho de Deus, ele poderia sair daquela cruz, sair daquela situação que ele estava vivendo. O outro dizia que era para Jesus não esquecer dele quando chegasse no paraíso. E eu quero aqui fazer um nós na história nesse momento, que nós vemos aqui justamente 2 situações, 2 pessoas diante de Jesus. Um que creu em Jesus
e queria estar com ele no paraíso, e o outro que estava zombando dele. E hoje, na verdade, nós vivemos essas duas realidades. Nós podemos ter a liberdade de seguirmos ou não Jesus. Ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar do plano de salvação que Deus tem para todos nós, que é através de Jesus. Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Mas nós somos livres para tomar esta decisão, como um dos ladrões que não quis seguir Jesus e o outro que quis seguir a Jesus. E na verdade, Jesus tinha sim o poder de ali naquele momento, sendo Deus, descer daquela cruz e acabar com aquele sofrimento. Mas Jesus sabia que ele fazia parte de um plano sobrenatural de salvação para toda a humanidade. Por isso, ele não usou os poderes que ele tinha como Deus. Ele simplesmente se entregou à morte de cruz, porque também ele venceu a morte e ao terceiro dia ele ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu pela primeira vez para uma mulher que se chamava Maria Madalena. Depois ele apareceu para os seus discípulos, com os quais ele permaneceu por mais 40 dias. Nesses 40 dias, Jesus deu a instrução para os seus discípulos do que eles iriam fazer, porque Jesus tinha vivido e deixado o exemplo da maneira como os seus discípulos deveriam então, sendo seus seguidores, anunciarem as boas novas de salvação, anunciarem o amor de Deus, a fazerem tudo o que Jesus havia feito aqui na terra quando ele então se tornou humano. E foi exatamente o que aconteceu. Os seus discípulos então continuaram o ministério de Jesus aqui na terra. E Jesus, ele subiu aos céus. E quando isso aconteceu, Jesus então, ele enviou o Espírito Santo de Deus sobre todos nós. Nessa trindade que eu falei lá no início, que nós não podemos separar, mas hoje nós temos Deus no céu com Jesus, o seu Filho, e quem aqui é o nosso conselheiro, é o nosso consolador, aquele que pode dirigir as nossas atitudes, pode nos inspirar, pode nos consolar no momento de muita dor, é o Espírito Santo de Deus que se faz presente em nossas vidas. Hoje, o nosso primeiro passo de fé é acreditarmos na história de Jesus. E assim como seus discípulos creram em Jesus, eles também compartilharam com outras pessoas desse amor, dessa transformação de vida que através de Jesus pode acontecer. É o que nós podemos fazer hoje. Mais do que crer, do que confiar em Jesus, nós também podemos nos tornar seus discípulos e compartilhar com outras pessoas coisas que Deus faz em nossa vida através de Jesus, transformações que acontecem nas nossas vidas através de Jesus, também pode gerar transformação em outras pessoas. E nós podemos sim ser discípulos de Jesus, também fazendo o papel que aqueles discípulos fizeram depois que Jesus voltou para Deus, o seu Pai. Eles continuaram indo de casa em casa, de cidade em cidade, anunciando o amor de Deus sobre a humanidade e o seu grande plano de salvação, que foi ter enviado Jesus, o seu Filho, para morrer numa cruz, para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que nós possamos seguir as características marcantes da vida de Jesus, que foram a humildade, o amor, a compaixão e a simplicidade. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Jesus e até semana que vem com mais um Nós na História.